Tem aglomeração, 143 pessoas, né? Estaremos todos aqui. Domingo pela manhã, com 43 pessoas, ou 143 pessoas, estaremos aqui também. E hoje à noite, às 19 horas também. Vamos orar, irmãos? Para que Deus os abençoe muito. Orar pela mãe da Eliane. A Eliane mandou um recado para nós agora aí, que a mãe dela não está bem, né? A irmã Lazinha, que Deus abençoe a saúde da irmã Lazinha, né? E eu queria fazer um pedido diferente hoje. Que a gente saia daqui diferentes como nós entramos, né? Primeira carta, capítulo de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, eu confesso que eu fiquei até apreensivo, a gente já leu isso, mas pelos momentos que nós estamos vivendo, é uma realidade muito grande, essa carta de Pedro para nós hoje, e que a gente saia daqui, não como, olha, mensagem encomendada, não é nada disso, nós vamos ler simplesmente a Bíblia. Se você achou que a mensagem foi encomendada, é porque já está falando no seu coração. E a gente precisa entender isso. É Deus que vai falar com você profundamente. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus, né? Diga para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Completamente diferente como entrei aqui. Agradeço a você que está aqui conosco também. Muito obrigado, né? Porque você está aqui na casa do Senhor. É tão bom estarmos juntos. E a palavra de Deus é muito clara, né? Onde tem união, tem bênção. É por isso que eu gosto de estar perto de irmãos, que os irmãos nos abençoam e a gente abençoa os irmãos também, né? Isso é bem claro, o salmista deixa bem claro isso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela tua igreja reunida aqui. Sabemos que não é essa estrutura, Senhor, mas é a nossa vida. E, Pai, quando nós olhamos, avaliamos a estrutura, nós precisamos fazer uma avaliação de quem realmente nós somos diante do Senhor. Somos falhos, ó Deus, como eu sou falho, Senhor. E, ó Deus, muito obrigado também porque o Senhor me educa. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque a tua palavra tem sido como um espelho que revela todas as minhas falhas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver um cristianismo assim. Não olhar para a vida do outro, mas fazermos uma avaliação de dentro para fora, como a tua palavra hoje vai nos declarar isso. Deus abençoe o teu povo, abençoe a vida da mãe da Eliane. Não sabemos as dificuldades que eles estão enfrentando ali, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E, ó Pai, a nossa oração continua essa: desperta aqueles que estão dormindo, ó Deus. Desperta, Senhor. Sabemos que só pode fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. E, ó Pai, que a gente possa também rever o nosso conceito de cristianismo também, de acordo com a tua palavra. Nos abençoe aqui, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu estou sendo muito abençoado, né? Pela editora Mundo Cristão. O pastor, toda quinta-feira, nós estamos falando sobre família. Eu vou até fazer uma propaganda do livro, né? Nós vamos estar estudando, o pastor Carlinhos não sabe disso ainda não, A Família Indestrutível. Nós vamos estar estudando esse livro aqui. Toda quinta-feira, se os irmãos quiserem adquirir, procure o pastor, a minha esposa, que nós vamos estar com a nossa livraria aí, né? Esse livro que nós vamos estudar como livro-texto, também a palavra de Deus principalmente, para estudarmos às quintas-feiras aqui. A Família Indestrutível, né? O que impressiona nesse livro não é apenas o conhecimento sobre o tema, né? Mas simplesmente como nós devemos cumprir um papel de sacerdote, principalmente nós como pais, e principalmente avaliar o que está dentro da palavra de Deus. Eu li esse livro essa semana, A Terceirização da Fé. É um livrinho fininho, né? E esse livro eu vou estar colocando no grupo da igreja, os assuntos, e ele é tão interessante que ele reflete o que nós estamos vivendo hoje. É o pastor Thomas, né? Ele diz o seguinte no livro, né? Que assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Você tem que ter responsabilidade do seu relacionamento com Deus. E ele fala algumas coisas interessantes aqui, como o tema atual, né? Como nós estamos terceirizando a nossa fé com essa facilidade toda hoje. Não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu queria aprender muito a usar, né? Com os técnicos que a gente tem aí. E ele diz o seguinte:
papel do livro que ele descreve é o seguinte: como há um descompromisso, não tem mais compromisso dos crentes com uma fé nominal, né? Essa fé que nós temos que ter, parece que a graça de Deus não está nela e nem a presença de Deus. E quando a graça de Deus não está na nossa vida, nós colocamos em risco o futuro da igreja e vamos causar divisão dentro da igreja. E é isso que o autor coloca: se a graça de Deus não está conosco, nós vamos causar divisões e vamos destruir a igreja. Então o pastor vai estar colocando alguns capítulos, alguns temas no grupo da igreja, né, que a gente precisa ter um assunto para discutir no grupo da igreja, né? Tem tanta propaganda ali. E nós vamos começar a colocar esse assunto para os irmãos começarem a ler. E vai ser muito interessante isso. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. A gente vai estar usando como presente também, né, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Se você quiser adquirir uma Bíblia dessa também, nós vamos ver se essa semana ou outra nós já começamos a montar nossa pequena, grande livraria aí. Né, isso é bênção da igreja, já era um projeto nosso, né, irmão Dilson? Antes da pandemia, vamos ver se a gente coloca ali no hall da igreja. É a nossa igreja crescendo e abençoando. 1 Pedro capítulo 4. Irmãos, é interessante que Pedro, essa carta foi escrita, olha que coisa fantástica isso. Por que essa carta foi escrita? Olha como nós estamos vivendo esse momento hoje. Primeiro, para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam confusos. Então, é uma carta bem atual. Tem muita gente confusa nesse momento que a gente está passando. E Pedro diz o seguinte: olha, vocês têm que permanecerem unidos e firmes na fé. Se você está confuso, você não está firme na fé, não está unido com a igreja. Isso é Pedro que está dizendo, não sou eu não. Pedro está dizendo isso. Se você está confuso com toda essa situação, você não está firme na fé e também com a igreja do Senhor. E Pedro faz um apelo nessa carta. Olha o apelo que Pedro faz: você só precisa sofrer na sua carne e deixar o pecado. O apelo de Pedro é esse no capítulo 4. Por quê? Porque resta pouco tempo, Jesus está voltando e a gente precisa abandonar as nossas paixões humanas e vivemos segundo a vontade de Deus. E Pedro, nesse capítulo 4, fala de algumas drogas que nós temos na nossa carne, que a gente vai ver isso aí: bebedices, glutonarias, falar mal dos outros, está tudo na carta aí, que a gente precisa abandonar. E Pedro deixa isso Pedro coloca isso como um parasita que vai devorar, que vem devorar tudo aquilo que a palavra de Deus implantou na nossa vida. E é por isso, nós que somos o verdadeiro povo de Deus, quando nós entendemos isso, nós sofremos, porque a nossa carne está viciada com toda porcaria danosa a nós mesmos. E nós vamos ver tudo isso. E Pedro diz que para não nos deixarmos levar por essas paixões, por essas drogas, no sentido mal da palavra, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida. E é interessante, Pedro começa a falar sobre a respeito das perseguições. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui, né? Se alguém for falar mal de você, da sua vida, se você não roubou, se você não adulterou, né? Se estão falando mal de você, louvado seja Deus, porque você é um servo de Deus. Interessante isso. E Pedro deixa isso bem claro, né, para os seus leitores. E Pedro começa a dizer o seguinte: por que nós sofremos nesse mundo? Porque a gente está justo diante de Deus, e isso incomoda as pessoas. A nossa retidão diante de Deus incomoda as pessoas. E depois Pedro, a partir do capítulo 4, versículo de 1 a 11, que nós vamos ler, Pedro fala sobre o sofrimento pela glória de Deus.
e depois no capítulo 4 também, que a gente vai estar estudando hoje, Pedro fala que a gente tem que sofrer com Cristo. E no capítulo 5, que a gente vai ver amanhã, próximo domingo, né, com o irmão Otomar, Pedro diz algo interessante para a igreja, que a liderança, né, e os jovens no sentido que nós somos fortes, né, vos escrevi jovens porque sois fortes, a liderança e os jovens da igreja, eles precisam sofrer juntos. Capítulo 5 de Pedro, porque aí é a igreja do Senhor. Então vamos abrir essa carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo de 1 a 11, eu vou ler na versão que eu fui muito abençoado, a nova versão transformadora, acho que vai estar sendo projetada aqui também, se os irmãos quiserem seguir. 1 Pedro capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 11. Portanto, irmãos, presta atenção, nós vamos fazer a leitura. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve. E aqui está complicado para nós. Estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, coisa linda isso aqui, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Quem não crê em Deus está praticando isso aqui, imoralidade, desejos carnais, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. O que Pedro está querendo deixar bem claro aqui? Aquilo que satisfaz a minha carne é o meu ídolo, que é isso aqui que ele coloca: imoralidade, bebedeiras, festanças desregadas. E olha que coisa interessante, irmãos, o próximo versículo, e tem que ficar surpreso mesmo. Agora, essas pessoas, quem pratica tudo isso? E Pedro está falando para a igreja. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregadas e destrutivas, e por isso nos difamam, falam mal da gente, porque a gente não está concordando com o que eles estão fazendo. Então eles estão falando de quem não pratica isso. Aí gera fofoca, contenda e divisão dentro da igreja. E o versículo 5: lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas essas coisas está próximo. Portanto, olha a nossa educação cristã: sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. A hospitalidade, versículo 9: abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus
por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tudo que você faz tem a glória de Deus? Se você recebe alguém na sua casa, é para a glória de Deus? É interessante que Pedro, ele forneceu perspectivas, uma visão, a respeito das perseguições e do sofrimento de quem está lendo essa carta. Nós agora estamos lendo essa carta. E ele explicou as bases e os motivos e os objetivos porque o cristão sofre. Primeiro, o sofrimento. Por que nós sofremos? Por causa da nossa retidão. Que nós somos retos. E o que está lá fora, que não está dentro do nosso coração, isso nos incomoda. E nós sofremos também por quê? Pela glória de Deus. Nós sofremos também por quê? Sofremos com Cristo. E Pedro volta toda a sua linha, todo o seu pensamento em ressaltar que os cristãos, o povo de Deus, tem sofrido com Cristo e eles deveriam viver para a honra de Deus. Por que eu vivo? Para a honra de Deus. E é interessante que a referência, se a gente analisar bem esse contexto todo, é o batismo, de uma forma bem explicativa. Pedro indica aqui que ele está se referindo à união do povo, à união do cristão com Cristo, em seu sofrimento e morte, a união particularmente que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós fazemos o batismo, nós estamos explicando o que para o povo? Olha, a partir de hoje, eu estou morrendo para o mundo, estou assumindo uma nova vida em Cristo Jesus. Então Jesus deixou bem claro, se nós quisermos segui-lo, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. E outro fator interessante também, embora o cristão tenha permanecido totalmente em pecado, Jesus também veio em carne humana para provar que ele pode vencer também. Quando nós pensamos também, Romanos capítulo 6, versículo 10, Cristo morreu para o pecado, no sentido que, após a sua morte e ressurreição, ele não estava mais sujeito ao poder do pecado e da morte. Aí nós também teremos isso também. Quando nós ressuscitarmos, o pecado não terá mais nenhum domínio sobre nós. E é interessante também que no versículo 3 que nós lemos, Paulo também destaca essa mesma linha de pecado. Romanos 13, versículo 13. E Roma era uma cidade depravada, nós sabemos disso, o Império Romano todo depravado, e Paulo também relata essa lista de pecados que Pedro coloca também em Romanos 13, versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus: uma vez que pertencemos ao dia, olha que coisa interessante que Paulo diz, vivamos com decência à vista de todos, não participem de festas desregadas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Parece que Pedro pegou essa linha de Paulo e disse: olha, temos que ter uma postura diante do Senhor. Romanos 13, versículo 13. E Gálatas 5, 19 e 21, não dá para a gente ver isso. E aponta para a origem pagã daqueles que acompanham esse tipo de pessoas. E é interessante que Pedro, nesse capítulo 4, versículo 3, ele começa a falar sobre contendas, libertinagem, dissoluções, a indulgência irrestrita aos nossos desejos, principalmente aos prazeres carnais.
Isso, irmãos, funciona mais ou menos assim, né? Quem tem Jesus tem que tirar da sua vida essas drogas, bebedeiras, fofocas, calúnias, difamação, esses prazeres carnais, porque isso nos dá prazer. Comentar a vida do outro dá prazer, lógico que dá, senão eu não comentaria, você também não comentaria. Beber dá prazer, e isso que Pedro deixa bem claro: tirem isso da vida de vocês, tirem isso, porque vocês agora são de Jesus, vocês morreram para o mundo através do batismo, e vocês precisam assumir uma postura diante de Deus e diante do mundo. E outra coisa interessante também, Paulo e Pedro falam sobre a concupiscência. O que é isso? São desejos pecaminosos, e sempre os desejos pecaminosos, é interessante isso, estão ligados a coisas imorais. Tem até uma música que dizia que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, porque a nossa carne deseja isso. Então nós temos que não gostar disso mais, porque nós assumimos uma vida com Cristo. E ele fala justamente sobre bebedeiras. Beber, encher a cara. Pedro que está dizendo isso aqui. Bebedeiras, e ele associa tudo isso a orgia e farra, né? Festas excessivas com frequência em honra a um Deus pagão. Se eu pratico isso de acordo com a palavra de Deus, há um Deus pagão nessa reunião, porque a presença de Deus não está ali, está ali os meus desejos. E Paulo em Colossenses capítulo 3 deixa isso bem claro, que tudo isso é idolatria. Então nós temos que rever o nosso conceito de cristão, nós temos que levar a sério o nosso relacionamento com Deus. E outra coisa interessante também, né? E Pedro, estou confundindo Pedro com Paulo, né? Pedro e Paulo colocam isso que é uma idolatria. Isso para Deus é uma idolatria repugnante. O curioso, aqui está algo tremendo. Eu fico imaginando, né? Quem pratica isso deve beber muito eu e você nessas festas, né? Deve falar muito de nós, porque nós não praticamos isso. No versículo 5, Pedro deixa bem claro isso. Olha como eles nos veem. 1 Pedro 4, versículo 5. Lembrem-se, porém, versículo 4: essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas festas desregadas e destrutivas, porque isso não é de Deus, e por isso falam mal de nós. Interessante isso, né? Como a gente está vivendo hoje, uma idolatria repugnante. Mas olha o que Pedro diz também, que é para a gente não se preocupar. Versículo 5, olha o versículo, vamos ler de novo, versículo 5. Por isso, lembrem-se, porém, de que eles terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Já imaginaram isso? Se a gente lesse a palavra de Deus, nós teríamos um grande temor e tremor das coisas de Deus. Por isso que a gente precisa, eu gostei muito dessa pandemia, né? Como nós temos pregado aqui, que passou a primeira peneira, a segunda vai vir aí, e vai ser pior, e a terceira vai ser pior ainda. Aí vão nos difamar, vão difamar a igreja do Senhor, e vão difamar quem está aqui dentro também, porque nós não concordamos com as coisas que eles praticam, de acordo com 1 Pedro, com a palavra de Deus. E é interessante também, que é por isso que o evangelho foi pregado. O evangelho tem que ser pregado, e aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Deus está dando mais uma oportunidade para que as pessoas mudem. E Pedro afirma que o evangelho foi pregado também a mortos. Eu não vou entrar em questão teológica aqui, nem escatológica também, mas o evangelho tem que ser pregado a todos.
Se nós olharmos bem, quem não entendeu essa mensagem, quem não está praticando a palavra de Deus, ele está morto espiritualmente. Pedro está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é viva, e a palavra está sendo pregada, e o ser humano precisa entender que ele precisa se voltar para Deus e se arrepender das suas práticas que não estão desagradando a Deus. Então o cristianismo é algo muito sério, vida com Deus é muito séria. E outro fator interessante também, essa mensagem que nós estamos pregando é para a volta de Jesus. Jesus está bem perto, e é por isso que Pedro pede. Olha o que Pedro pede para nós no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, por isso sejam sensatos e disciplinados em suas orações. É para a gente ficar sóbrio, não embebedar. Sede sóbrios. Olha o que está acontecendo, e olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. E Pedro deixa isso bem claro. Pedro recomenda o que também? Que a gente precisa ter um amor uns com os outros. Quem ama não fala mal. Quem ama fala bem. Quem ama fala bem. E onde há amor, tem bênção de Deus. Onde não há amor, há difamação, contenda e bebedeira. É isso que Pedro coloca para a gente. E a idolatria também, porque estou idolatrando os meus desejos, aquilo que eu gosto, e não de acordo com a palavra de Deus. E olha a exortação no versículo 9. Eu sofri muito com isso. Nós sofremos muito com isso no dia das mães aí, que a gente foi levar a presença, a lembrança do dia das mães, né? Olha o versículo 9. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para hospedar. Irmãos, como o crente tem que ser hospitaleiro, né? E nessa pandemia foi muito engraçado, que a gente chegava na casa de alguns irmãos, uns nem abriram a porta, outros não chega perto, né? Não chega perto, e a palavra diz o seguinte: você tem que ser hospitaleiro. Eu gosto muito de contar essa experiência de hospitalidade. A gente estava em São Paulo. Se não fosse por isso, não teria um trabalho, uma família não teria aceitado Jesus, bem na cidade de Campo do Meio. Eu tenho uma amiga que foi missionária da Junta de Missões Mundiais, Ana Maria, e ela estava aqui na cidade de Campo do Meio, com o trabalho não deu certo. Campo do Meio ficou um casal ali, o Alex e a Alessandra, esse casal muito simpático. Ela disse assim: olha, eles estão lá no hospital, não lembro o nome do hospital, mas em Belo Horizonte, São Paulo, vai lá. Quando nós chegamos lá, foi eu, o Olavo e a Isabel. Quando nós chegamos, vimos uma jovem mãe no canto, desesperada lá. E quando nós começamos a conversar, o marido dela chegou e disse: olha, nós não temos mais dinheiro para pagar para onde que ele ficasse. O hospital só deixava ela ficar. O que a igreja ia fazer? Eu olhei e disse: olha, como é que está a criança? Você lembra disso, Gi? Como é que está o bebê? Ah, pastor, ele está sedado, ele está dormindo e tudo, tal. Era numa sexta-feira. A Ivone estava na faculdade. Eu disse: vamos lá para casa. Peguei aquele casal, levei aquele casal lá para casa. E quando a gente estava andando, pegando a 23, né, para o aeroporto ali, quando eu fiquei olhando, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Quando a Ivone chegar, qual vai ser a reação da Ivone? Onde que a gente vai hospedar esse povo? Levei aquele casal para nossa casa. Aí a única coisa que a gente deu para fazer foi um macarrão com salsicha, não esqueço disso até hoje. Eles comeram, dormiram e tudo. Depois Olavo e Isabel pegaram aquele casal também, cuidaram dele. E conclusão que se chega, esse rapaz aceitou Jesus. Porque alguém foi hospitaleiro. E toda vez que ele vai falar de hospitalidade, ele mesmo comentou isso com a gente, ele lembra desse fato. Ele conheceu Jesus através da hospitalidade. Alguém o recebeu bem em sua casa. Olha que coisa interessante isso. Então o cristianismo, ele sai da teoria
Pedro está dizendo isso para a gente, para nós irmos para a prática. A prática. E é tão bom quando você recebe alguém e chega, vamos tomar um café comigo? Você escutar isso? Eu gosto de escutar isso. Quem vai lá em casa sabe que eu gosto de fazer isso também. Porque eu estou dizendo para você o seguinte, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ser hospitaleiro com você. Mas é interessante também. Olha o que Romanos 12, 23 nos diz. Romanos 12, nós temos que terminar esse capítulo hoje. Romanos 12, 23. Olha o que Paulo nos recomenda com relação à prática do cristianismo. Romanos 12, 13, desculpe, irmãos, 12, 13. Olha o que Paulo também diz em Romanos: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então a igreja de Jesus, o povo de Deus, ele é reconhecido pelo amor. E é interessante como tem gente que vive reclamando da igreja, né? Reclamando do corpo de Cristo. Mas será que está praticando isso? A igreja está ruim, a igreja está fria. Mas você está praticando isso? Com a sua vida com Deus? A igreja é você. Se eu perguntasse para você, que nota você daria para a igreja hoje? Lembrando que a igreja é você. A igreja é você. Isso aqui é uma estrutura. As reclamações, as murmurações, é como um câncer em nossa alma, que ao invés da nossa alma ficar grata com o que tem, ou com o que, onde está, e quando nós reclamamos de alguma coisa, a graça de Deus não está na vida de quem murmura. A graça de Deus não está na vida de quem coloca defeito em tudo. A graça de Deus não está na vida de quem fica murmurando com as coisas de Deus, porque a igreja é você. Olha como o evangelho muda. Vivem invejando, odiando, desejando, sofrendo, reclamando e, acima de tudo, entram em depressão, porque só reclama. Só reclama, e o seu coração está cheio de tristeza, porque não tem ainda condições de ver o que Deus está fazendo. Eu fui muito abençoado nessa pandemia. Eu fui muito abençoado mesmo. Primeiro pela pandemia, conversando com o Denival, né? O Denival também falou mesmo, pastor, essa pandemia foi muito bom, porque nós podemos ver quem realmente são os amigos, com quem a gente pode contar. Isso foi muito bom mesmo. A pandemia foi muito bom, né? E como Deus nos abençoou muito lá na nossa casa. Não faltou nada para a gente. Pelo contrário, né? Nós conseguimos ajudar muitas pessoas também, e sendo hospitaleiros também, praticando a palavra de Deus. E como é bom, irmãos, eu fico muito feliz quando buzina um carro na porta da minha casa, né? Às vezes chega um irmão lá com pão de manhã, dá até raiva, mas tudo bem, chegou com pão, está me abençoando, né? Chega alguém lá, pastor, né? Gritando na porta de casa, buzinando, né? Para aquele carro preto, que eu chamo até de batimóvel, na porta da minha casa. Coisa boa isso. Aperta a campainha lá em casa, pastor, isso é muito bom. Isso é bom, isso é gostoso, porque eu sei que minha casa é uma casa de bênção. Está recebendo gente. Está recebendo gente. Eu sou hospitaleiro. Isso é gostoso. Raquel liga 8h30, pastor, estou subindo. Eu falo, já estou indo, né? Para a porta da igreja. Isso é bom, isso é gostoso. Olha que coisa boa isso, né? O que a palavra de Deus nos coloca? A hospitalidade. E é interessante isso, irmãos. Se vamos falar, olha que coisa interessante isso aqui. Para a igreja, hoje, final dos tempos, Jesus está voltando. Se vamos falar, se vamos pregar, se vamos ensinar, se vamos evangelizar, se vamos adorar, então nós temos que transmitir a palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, nós somos idólatras. Nós estamos satisfazendo o nosso eu e o nosso ego, né?
Se vamos servir, devemos fazer com a força que Deus nos dá, de forma que todas as coisas, tudo que a gente for fazer, o nome de Deus, o nome de Jesus seja glorificado. Finalzinho do versículo 11: a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Até na sua conversa com alguém, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Olha como muda o nosso conceito do nosso relacionamento com Deus. Vai bater um papo com o Juliano, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Vou bater um papo com o irmão João, o nome de Jesus tem que ser glorificado, porque eu tenho um relacionamento com Deus. E se eu não pratico tudo isso, eu tenho idolatria. Estou de acordo com o versículo 4 e versículo 5. Depravação, orgia, bebedices e difamando ainda o nome de Deus através do nome do meu irmão. Como muda tudo isso? Outro fator interessante também, que Pedro, a partir do versículo 12 até o 19, que a gente vai correr um pouquinho, é muita coisa nesse capítulo, Pedro começa a falar que a gente tem que sofrer, sofrendo com Cristo. E o versículo 12 nos diz o seguinte: irmãos, eu chorei quando eu li isso aqui. Senhor, meu Deus, é isso mesmo que é a vida cristã? Amados, não se surpreendam com as provações do fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Se você está passando por uma provação, é normal, tem que passar mesmo. Se estão falando mal de você, tem que falar mesmo. Isso não é estranho, isso é normal. Olha o que ele diz, versículo 13: pelo contrário, ao consolo, alegrem-se muito, pois essas provações se tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Oh meu Deus, que coisa boa, né? Pelo contrário, toda provação, tudo que eu estou passando hoje, tudo que eu estou sofrendo, e eu vou pregar hoje sobre isso também, a noite escura do povo de Israel. Por que Deus deu aquela noite escura? Para quê? Para que a gente possa adorar ao Senhor. Versículo 15: se forem insultados por causa do nome de Cristo, oh glória a Deus, aleluia, abençoados serão. Oh meu Deus, se eu sou insultado pelo nome de Jesus, como pastor, que acho que eu não fiz nada de errado ainda, né? Porque Deus não revelou para mim ainda. Quando Deus revelar para mim, aí eu vou consertar, né? Então não pega a minha revelação não, pega a sua, né? Olha bem claro: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. E aqui eu fico pensando, né? Se falam mal de nós, se falam mal da igreja, né? O Espírito de Deus está sobre nós. Isso aumenta a nossa fé. Versículo 15: se sofrer, porém, não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Se forem falar de nós, se você não está matando, se você não está roubando, se você não está causando confusão, se você não está intrometendo na vida do irmão, fica feliz. Tem que falar mal de você mesmo, porque você é um cristão. Você é um cristão. Isso prova a nossa fé, aumenta o nosso relacionamento com Deus. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Versículo 17: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E o julgamento começa conosco. Que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Versículo 18: se o justo é salvo por um triz, Pedro faz uma pergunta: o que será
de um pecador perverso. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Deus, Ele é fiel. É interessante como o mesmo sofrimento que Jesus teve, se a gente parar para pensar bem, nós também estamos tendo. Nós temos também calúnia, difamação, isso dói. Dói sim. Mas o que a palavra de Deus diz? Você está roubando? Você está matando? Você está causando divisão dentro da igreja? Meu filho, então fica feliz, que a graça de Deus está sobre você. E você está incomodando. Você está incomodando. Sofre, e Paulo deixa bem claro para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Mas o que nos chama a atenção aqui, se sofremos, porque nós somos o povo de Deus, nós somos bem-aventurados, mas se nós sofremos por causa do pecado, aí a gente está acabado. Já imaginou isso? Se eu estou sofrendo por causa de Jesus, sou bem-aventurado. Mas se eu estou sofrendo por causa do pecado, eu estou totalmente destruído, né? E outra coisa interessante que Pedro coloca aqui para nós, como a gente tem que ter entendimento disso, a ocasião de começar o juízo na casa de Deus, irmãos, chegou. Olhem para a igreja. O juízo de Deus já chegou aqui. Quantos poderiam estar aqui hoje e não estão? O juízo de Deus chegou. Sofrer por Cristo é uma maneira da igreja visível ser purificada. Mateus 3, Hebreus 12, de 1 a 13, que não vai dar para a gente ler esse texto. E a fé ser fortalecida. No julgamento, a purificação da igreja será finalizada pela destruição de todos os ímpios dentro da igreja. O verdadeiro cristão em Cristo Jesus, ele não precisa ter medo do julgamento, mas muitos na igreja visível não têm exercido a sua fé salvadora. Outro fator interessante também, e Pedro pretendeu, qual a ideia de Pedro? Que os crentes ficassem inspirados, olha, eu preciso ser fiel a Deus, não há amigos, não há grupinhos, não há nada disso. Eu preciso ser fiel a Deus. O sofrimento do povo de Deus, o sofrimento do cristão indica que Deus está continuamente trazendo o seu reino sobre a terra e purificando a sua igreja. O sofrimento que eu estou passando, se eu sou um servo de Deus, o sofrimento que você está passando, significa o quê? Que Deus está trazendo o seu reino para a minha vida. Total dependência de Deus, total relacionamento com Deus. E Pedro faz uma pergunta interessante, aqui também. Qual será o destino daqueles que não obedecem? E quem não está obedecendo tudo isso, pastor, de acordo com 1 Pedro, capítulo 4? Esta pergunta assume que desde da comunidade prometida de Deus, todos nós seremos julgados. Certamente, aqueles que estão fora da igreja serão julgados também. E como resultado, aqueles que sofrem na igreja, dentro da igreja, não devem se desviar de Deus. Somente nós devemos continuar com a nossa fidelidade ao Evangelho, até mesmo diante do sofrimento. E Pedro, ao dizer que Pedro faz uma coisa interessante: o justo é salvo com dificuldade. Mas em Provérbios capítulo 11, versículo 31, nos diz o seguinte: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso pecador. Pedro usa a palavra justo e pecador para
trazer uma definição que aqueles que vivem em fundamental conformidade com os padrões de Deus em aliança e aqueles que não vivem. Olha, o justo sofre, o ímpio também sofre. E Pedro faz um contraste interessante aqui, né? O que é o justo? É a verdadeira igreja do Senhor. E aqueles fora da igreja são pecadores. E seu ponto principal aqui é que até mesmo aqueles que estão na comunidade prometida de Deus são somente salvos com dificuldade. Como a vida cristã é difícil. A nossa salvação foi muito difícil também. Alguém teve que morrer. Então nós não podemos nesse mundo exigir algo melhor que Jesus sofreu por nós. Numa coisa interessante também, Pedro assume algo interessante, que o povo de Deus é salvo com dificuldades. Não há esperança, humanamente falando, para aqueles que estão fora da comunhão da igreja. E à luz do sofrimento que ocorre até mesmo na igreja, todos que confessam que Jesus Cristo é o Senhor devem perseverar numa vida fiel. É interessante que Apocalipse capítulo 2, versículo 8, né, há uma promessa para quem é fiel. Ser fiel até a morte. Você vai ganhar a coroa da vida. Se está falando de fidelidade, porque tem muita gente fiel dentro do contexto da igreja. E Pedro traz todo esse conceito para nós. Não vamos envolver com esse tipo de pessoas que praticam tais coisas. Não vamos envolver. Porque a nossa vida não condiz com aquilo que a nossa carne praticava antes. Vida com Deus é algo muito sério. Relacionamento com Deus é algo muito sério. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. O tempo está próximo. Pedro deixa isso bem claro, né? Por isso nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que ainda estão dormindo, daqueles que ainda no nosso meio cristão, vamos dizer assim, estão praticando tais coisas. Se falarem mal de você, eu não estou roubando, eu não estou adulterando, eu não estou causando divisão. Pode falar mesmo, que eu sou um servo de Deus. Estou te incomodando. Você tem que entender isso. Você está dividindo a igreja? Não. Você está adulterando? Está matando? Que bom que estão falando mal de você, hein? Está aumentando a sua fé. Pedro está deixando isso bem claro. E Pedro também, no capítulo 5, a gente vai ver quem pratica isso está causando divisão dentro da obra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Irmãos, como a igreja vai passar por tempos difíceis. Né? Como nós temos pregado aqui, né? Não vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. E como há muito tempo atrás, eu estava no seminário, na Faculdade Teológica em Belo Horizonte, uma turma de 40 pessoas estudando para ser pastor. Só 10 terminaram o curso. Qual a razão disso? Quando a gente vê tudo isso dentro da igreja. A própria igreja não quer reconhecer a autoridade espiritual que Deus colocou. Isso também é pecado. Isso é pecado. Deus dá pastores segundo o seu coração. Jeremias diz isso bem claro, hein? Todo pastor que passou aqui, foi Deus que deu. Porque os irmãos oraram. Os irmãos oraram. Né? Os irmãos oraram, então Deus deu. E a gente precisa entender isso. Para que a gente não fique doente, reclamando, murmurando e até com depressão, hein? Tristeza isso, hein? Depressão é a doença da alma, né? E isso não é de Deus. Não é de Deus.
que a gente tenha cura, né? Cura. Quando eu penso nisso, como a igreja está doente. Como eu estou doente também. Porque eu sou a igreja. Só que a minha avaliação eu já fiz. Eu estou consertando a minha vida com Deus. Faça a sua também nessa manhã, você que está nos vendo. Faça a sua avaliação. Você é a igreja? Que nota você dá para a sua vida cristã? Você é a igreja. Que nota que você dá para você como igreja? Que nota? Te merece um 10? Vamos orar, vamos colocar nossa dificuldade diante do Senhor. Domingo passado eu fui muito abençoado aqui com a missionária que veio. Fui muito abençoado mesmo. Então a gente precisa entender isso também. Eu sou muito abençoado com os irmãos aqui. Sinto muito abençoado aqui na Betel. Eu espero também, né? Eu e minha família, eu e Ivone, né? Sermos uma bênção na vida dos irmãos. Eu não quero ser maldição na vida de ninguém. Longe disso na minha vida. Faça essa oração também, Senhor. Eu não quero ser uma maldição na vida do meu irmão. Eu não quero ser. Porque o Senhor está voltando. Então, Jesus está voltando. Para que murmurar, para que reclamar? O que a igreja está fazendo? Nós não estamos fazendo nada. Nem podemos visitar, né? Porque tem gente que não gosta. Tem gente que não quer. Tem medo. O que a igreja está fazendo? Para a gente ficar murmurando e reclamando. 43 pessoas. A única coisa que a gente pode reclamar é isso aqui. Por que não vem mais gente, né? Seria tão bom 43 pessoas aqui dentro. Só isso. Fora disso, se há outra coisa, eu não estou no contexto da igreja. Eu estou fora da igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Pai, como o nosso cristianismo, ele é tão raso, ele é tão vazio, Senhor. Tão vazio, Jesus. Quando nós olhamos para a vida de homens que estiveram com o Senhor, a gente olha que eles sofreram tanto, tanto. Uns foram crucificados, apedrejados, cortados ao meio, lanças e tudo mais. Deus, nós não passamos por nada disso. E o evangelho crescia, a igreja crescia, Senhor. Pai, o que há de errado conosco? O que há de errado conosco? Nós temos uma revelação tremenda do Senhor, que é a Tua palavra, que nos últimos dias seriam tão difíceis, Senhor. Isso, pelo contrário, Pai, deveria expandir a Tua igreja, o Teu povo pregando, anunciando o evangelho, Senhor. Pai, como nós somos falhos com o Senhor. Como eu sou falho com o Senhor. Quando eu olho para a Tua palavra e vejo a minha vida, Senhor, como eu estou fora, Senhor. Como eu estou fora, Jesus. Pai, muda a nossa direção, muda a nossa boca. Muda a nossa boca, para que a gente possa abençoar, ó Deus, as pessoas, Senhor. Pai, nós estamos passando por momentos tão difíceis, Jesus. Enquanto que o Teu povo deveria ter palavras de encorajamento. Palavras, fica firme, Jesus está voltando. O que a gente está vendo hoje, Jesus? É a Tua palavra se cumprindo. Mas isso também nos dá um conforto muito grande. Porque nós estamos fora do padrão desse mundo, fora do padrão dessas pessoas também. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor. Porque eu estou aqui, com vida, respirando, Jesus. Apesar da minha saúde ser tão fraca. Mas nada nos aconteceu. Nem que nós começamos essa live aqui, falar os meninos que estão com a gente, que, ó Deus, nada nos aconteceu. Porque o Senhor nos preservou, desde quem está aqui no mês de março, ó Deus, nada nos aconteceu. Quando nós olhamos para tudo isso, Jesus, nós podemos sentir a Tua fidelidade. Pai, nós vamos para tantos lugares, organizamos tantas coisas, dentro primeiro da nossa casa. Nós não temos prazer de estar na casa do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja, Jesus. Ó Deus, quando eu penso na minha responsabilidade também, ó Deus, no peso que eu tenho de ser uma referência aqui, Jesus. Ó Deus, que quando falarem de mim, da minha vida, não fale que eu causei divisão, que eu roubei
roubei do Senhor, que eu matei. Ó Deus, mas que quando acontecer isso na minha vida, eu sei que tudo isso é que eu estou no caminho certo. Nós estamos no caminho certo quando isso acontece conosco. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, semana que vem nós estaremos terminando 1 Pedro capítulo 5. E nós vamos começar, depois de 1 Pedro, terminamos Pedro. Nós vamos começar a estudar o que é autoridade espiritual. Quem é autoridade espiritual? Né? Nós temos hoje, vamos pegar o irmão João aqui, né, que está na minha frente. O irmão João é vice-presidente da igreja. Então ele é autoridade espiritual sobre a minha vida também. Que tem um cargo de liderança na igreja. Ele é autoridade espiritual. E eu preciso entender isso. Né? Preciso abençoar o irmão João como pastor também. Seu pastor, eu sou sua autoridade espiritual. Eu tenho que honrar o irmão João. Né? Quando a gente está aqui na construção aqui da igreja, na reforma, né? O Didi fica brigando com a gente, engraçado, eu não entendo nada mesmo, só vem aqui, né? Quem entende é a autoridade espiritual. A gente precisa honrar essas pessoas também. Aí entra aquilo que Jesus falou, né? Humildade. Eu quero aprender com você. Quero aprender com você. E que Deus assim nos abençoe muito, né? A nossa igreja. E hoje às 19 horas, estudem, né? Êxodo capítulo 14. Se você está passando por uma grande escuridão, uma noite escura, Deus preparou isso com um motivo. Vem à noite para descobrir qual o motivo que Deus preparou para você, ou assiste a gente na nossa live aí. E que Deus assim nos abençoe, que possamos ter um domingo, né? Na presença do Senhor. Amém?